Olá, uma boa noite a você. Estudo mostra que taxação americana sobre produtos brasileiros vai afetar empregos e o PIB. Pesquisadores alertam para a redução de onças pintadas em parque na fronteira do Brasil com a Argentina. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O relatório preliminar sobre o acidente com o avião da Air India apontou que o fornecimento de combustível para os motores da aeronave foi interrompido antes da queda. Segundo o documento, uma conversa registrada na cabine revelou uma falha nas chaves de controle de combustível, que pode ter contribuído para o acidente. O voo, que seguia para Londres, caiu pouco depois de decolar na Índia, no mês passado. Todas as pessoas a bordo morreram, com exceção de um passageiro. O acidente também deixou vítimas no refeitório de uma faculdade. Ao todo, 260 pessoas perderam a vida. A polícia americana prendeu uma mulher suspeita de assaltar 8 bancos em Seattle. Ina Chang, que era procurada há mais de um ano, foi presa próximo ao apartamento onde morava. Segundo a polícia, ela usava diferentes disfarces para executar os crimes e escrevia bilhetes para anunciar os assaltos. Na casa dela, foram apreendidas roupas, uma arma de brinquedo e uma quantia em dinheiro. Além da prisão, a justiça determinou uma fiança equivalente a mais de 2,5 milhões de reais. O rapper Chris Brown se declarou inocente de 2 acusações de agressão no Reino Unido. O cantor compareceu a um tribunal em Londres. O artista é acusado de agredir um produtor musical em uma boate na capital da Inglaterra. Chris Brown chegou a ser preso em maio, mas foi liberado após pagar fiança. Em 2009, o rapper foi condenado por agredir a ex-namorada, a cantora Rihanna. A cidade de Moscou, na Rússia, bateu um recorde de temperatura depois de quase 30 anos. Os termômetros na capital russa atingiram 35,2 graus Celsius, quase 2 graus acima do recorde anterior, registrado em 1996. Outras cidades europeias também enfrentam uma forte onda de calor. De acordo com o estudo do Copérnicos, observatório que monitora o clima no continente, as ações humanas levaram ao aquecimento global e tornaram as temperaturas, em média, 4 graus mais quentes na Europa. Aqui no Brasil, o Nordeste é a região com maior número de moradores em áreas protegidas, segundo o IBGE. São mais de 4 milhões de pessoas que também enfrentam condições precárias, como a falta de saneamento. 6 em cada 100 brasileiros moram em unidades de conservação, quase 12 milhões de pessoas, segundo o censo 2022 do IBGE, divulgado nesta sexta-feira. A maioria vive em área urbana e faz uso sustentável da natureza para sobreviver. Gente simples, como Dona Maria. Com muito trabalho, com muita caminhada, é um pouquinho de sururu, é um pouquinho de ostra. Nas unidades de conservação de uso sustentável, a moradia é permitida, realidade de quase todos os entrevistados. O Nordeste é a região com mais moradores em unidades de conservação, mais de 4 milhões e 400 mil residentes, 8% da população total. Em seguida, vem o Sudeste, com pouco mais de 4 milhões e 300 mil, o equivalente a 5% da população geral. 4 em cada 10 domicílios em unidades de conservação enfrentam pelo menos um tipo de problema, como a ausência de saneamento básico, a falta de abastecimento de água ou coleta de lixo. Isso é um risco adicional ao meio ambiente dessas unidades, que precisa ser observado, precisa ser enxergado e se buscar resolver essas inadequações da forma mais adequada possível. Nem sempre é da forma como você atua numa área urbana da cidade, fora da unidade. Tem que ter, às vezes, uma ação específica voltada para aquela unidade de conservação, mas o ideal é que a gente reduza bastante esse percentual que representa um risco adicional ao meio ambiente nesses locais.
A sobretaxa para produtos brasileiros nos Estados Unidos deve provocar desemprego e prejudicar o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos aqui no país. É o que mostra um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. E a Yasmin Costa tem os detalhes para a gente. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Salsi. A pesquisa indica que a taxação norte-americana pode causar uma queda de 0,16% do PIB ainda este ano, um percentual equivalente a mais de 19 bilhões de reais. O estudo da UFMG também indica que pelo menos 110 mil vagas de emprego podem ser fechadas. O setor agropecuário seria o mais prejudicado, seguido pelo comércio. De acordo com a pesquisa, as exportações podem recuar 2,44% e as importações 1%. Os estados mais prejudicados seriam São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Vamos ouvir o que disse um dos pesquisadores. A gente vê em São Paulo, em termos monetários, em termos de PIB, eles são um dos estados mais afetados. Então, é uma mistura de coisas que já estão ocorrendo, coisas que podem ocorrer, né? A partir de agosto, com esse conjunto de tarifas, né? Então, a gente está fazendo uma espécie de projeção, né? Que pode não acontecer se essas tarifas não forem efetivadas, né? Principalmente essas últimas aí de 50%. E a Bolsa de Valores fechou em queda pela quinta vez consecutiva nesta sexta-feira, ainda impactada pela tarifa anunciada pelos Estados Unidos. Já o dólar se manteve estável. Então vamos aos números aqui no nosso telão. O Ibovespa teve queda de 0,41% e fechou aos 136 mil pontos. A moeda americana ficou estável, com alta de 0,1%, cotada a R$ 5,54. A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade anunciou novas diretrizes para o tratamento do excesso de peso. A orientação é que o sobrepeso não seja mais considerado um fator de risco, e sim uma doença. Quem vê a Patrícia e o Célio não imagina o quanto eles já brigaram com a balança. Eu fiz uma bariátrica em 2009 e voltei a engordar o dobro. O peso afetava a saúde. Eu estava limítrofe sob o ponto de vista de diabetes, né, de glicemia, e eu tinha gordura no fígado já no nível intermediário. Dietas e exercícios nunca foram suficientes. O tratamento mais recente, com remédios injetáveis, deu certo. 3 primeiros meses eu perdi muito peso, sem me sentir mal, foi excelente, para mim só fez bem. Para mim também. Segundo um relatório divulgado em março, mais de 60% dos brasileiros estão acima do peso e 31% têm obesidade, ou seja, excesso de gordura corporal. O excesso de peso sempre foi apontado como uma condição que pode levar a problemas sérios de saúde, como pressão alta, diabetes, até câncer. Uma nova diretriz elaborada aqui no Brasil por uma entidade médica vai além. Não considera mais a obesidade apenas um fator de risco, mas sim uma doença a ser tratada. Se a obesidade é uma doença e é uma doença crônica, eu vou tratar meu paciente com medicamentos adequados para a obesidade. O relatório da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade destaca a eficácia dos novos remédios para a perda de peso e a necessidade de uma abordagem mais individualizada dos pacientes. Os especialistas defendem que medicamentos de custo alto sejam incorporados ao SUS. Hoje nós não temos nenhum tratamento medicamentoso para a obesidade no SUS. E são medicamentos que eu tenho certeza que, se usando hoje, vai causar um benefício muito grande em médio e longo prazo. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias estuda a disponibilização das chamadas canetas emagrecedoras na rede pública. A decisão final deve sair ainda este ano. E ainda sobre a situação da saúde aqui no Brasil, o número de pacientes de diálise mais que dobrou nos últimos 15 anos. Os médicos alertam para a importância dos exames de rotina que podem identificar as doenças. Silmara faz parte dos 20 milhões de brasileiros com doença renal crônica. 3 vezes por semana faz hemodiálise neste hospital referência em São Paulo. Eu dependo totalmente da máquina, né? Eu
Na verdade, eu levo uma vida tranquila por conta da máquina. A quantidade de pessoas que fazem diálise no Brasil mais que dobrou em 15 anos. Em 2009, eram cerca de 77 mil pacientes. No ano passado, o número passou de 172 mil. Um dos motivos é o aumento nos casos de diabetes e de pressão alta. O rim recebe 25% de todo o volume de sangue que é bombeado pelo coração de uma única vez. Então é um órgão muito vascularizado. Então é natural que essas doenças que acometem a saúde da vasculatura, dos vasos, também afetem o rim do mesmo jeito que afeta o coração. Beber água é uma questão de saúde necessária, mas o fato de você aumentar o consumo de água, isso não quer dizer que vai proteger o seu rim da hipertensão, do diabetes. Exames simples e disponíveis no Sistema Único de Saúde, como o de urina e o de creatinina no sangue, podem indicar alterações nos rins. A orientação é fazer uma vez ao ano. Na maior parte do tempo, a doença renal é absolutamente silenciosa. Então é importante identificar se tem um fator de risco. Nos estágios mais avançados, aí o paciente começa a ter sintomas. Inchaço pelo corpo, especialmente pelas pernas, cansaço, falta de ar. A doença renal crônica não tem cura, mas pode ser tratada. A hemodiálise é feita com este aparelho que funciona como um rim fora do corpo e faz a filtragem do sangue. Outra alternativa é a diálise peritoneal, feita em casa com esta máquina. No Brasil, a adesão ainda é baixa, de apenas 5% dos pacientes. A Tatiane usa há 4 anos e monitora mensalmente a saúde. Na sua casa, a responsabilidade é toda sua, a sua higiene, como você vai colocar. Então, você aprende que você é responsável pelaquilo. E vamos cuidar da saúde. O concurso nacional unificado teve mais de 500 mil de inscritos, isso só na primeira semana. O prazo para quem quer participar vai até o dia 20 de julho e a inscrição pode ser feita no site da Fundação Getúlio Vargas. Mais da metade dos candidatos pediu isenção na taxa, que custa R$ 70. Conhecido como Enem dos concursos, o CNU vai oferecer mais de 3.600 vagas em 32 órgãos federais. A prova vai ser aplicada no dia 5 de outubro. Já a prova nacional do docente vai ter as inscrições abertas na próxima segunda-feira. O resultado do exame de professores poderá ser usado em concursos e seleções estaduais e municipais. Apelidado de CNU dos professores, o concurso já teve a adesão de 80% dos estados. As inscrições vão até o dia 25 no site do INEP e custam R$ 85. As provas serão no dia 26 de outubro. Pesquisadores que monitoram onças pintadas na fronteira do Brasil com a Argentina divulgaram um novo censo que faz um alerta. A população desses animais diminuiu na região do Parque Nacional do Iguaçu. A presença do felino na Mata Atlântica é um indicador importante do equilíbrio ambiental. Por 3 meses, pesquisadores argentinos e brasileiros monitoraram uma área de 570 mil hectares, o equivalente a 4 vezes a cidade de São Paulo. A gente trabalha com as armadilhas fotográficas, que elas têm sensor de movimento e de calor. A gente consegue ver como que está a saúde delas, como está a saúde dos outros animais. O levantamento mostrou uma leve queda no número estimado de onças pintadas no corredor verde da Mata Atlântica, área que abrange territórios do Brasil e da Argentina. A média geral caiu de 93 animais em 2022 para 84 este ano. No lado brasileiro, a estimativa é de 23 onças, 2 a menos do que no último censo. De acordo com os pesquisadores, a baixa população de onças não é natural, e sim, tem influência do homem. A onça pintada é topo de cadeia e muito importante para a fauna do Parque Nacional do Iguaçu. A onça pintada está ameaçada de extinção na Mata Atlântica. Segundo o painel de especialistas em conservação da natureza, restam menos de 300 indivíduos da espécie nesse trecho da floresta. A redução ela é preocupante, quer dizer que você tem que redobrar os esforços. O Parque Nacional do Iguaçu combatendo a caça ilegal dentro do parque. Isso não pode parar. Agora a gente fala de futebol. O Fluminense já está de volta ao Brasil depois da participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A delegação do tricolor carioca chegou ao Rio de Janeiro agora há pouco.
Os torcedores foram prestigiar a equipe, que terminou a Copa do Mundo de Clubes na 4ª colocação, a melhor campanha entre os times brasileiros. Agora, o Fluminense volta as atenções para o Brasileirão, mas não entra em campo neste fim de semana. Na próxima quinta-feira, a equipe recebe o Cruzeiro no Maracanã, jogo que você acompanha na Record, R7 e Play Plus. É um combustível muito grande, a gente conta com o apoio deles. Estão fazendo uma grande festa aqui, uma sexta-feira, 11 horas da noite. Realmente é uma torcida apaixonada pelo clube e a gente tem que valorizar isso e batalhar dentro de campos por eles também, que eles vão estar com a gente nessa temporada. Uma sessão solene na Câmara dos Deputados homenageou os 48 anos da fundação da Igreja Universal. A sessão solene, promovida por deputados do Republicanos, reuniu parlamentares e lideranças religiosas. Na homenagem, foram relembrados momentos marcantes de expansão da Universal, o alcance internacional e os projetos sociais da instituição. O povo brasileiro se reuniu sob a liderança do Bispo Macedo e ergueu no Brasil e no mundo uma porta aberta para todos aqueles que se sentem tristes, deprimidos, frustrados, pessoas até que pensam em terminar com a própria vida. Essa é a história de 48 anos de uma igreja que eu tenho certeza nasceu no coração de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada em 9 de julho de 1977 pelo bispo Edir Macedo e funcionou inicialmente no subúrbio do Rio de Janeiro. Ao longo de 48 anos, a IURD se tornou uma das maiores organizações religiosas do Brasil e do mundo, com mais de 9 milhões de fiéis em 129 países. Para a gente representa o reconhecimento hoje do poder público ao tamanho da Universal, o que ela faz na vida das pessoas, através da recuperação, da regeneração, do social, da pregação do Evangelho. Vale a pena a gente acreditar no ser humano e procurar sempre servir, mesmo em meio às perseguições, às injustiças. Este foi o Jornal da Record. Agora você fica com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, bom fim de semana, cuide-se. Tchau.